Olá, começa agora o programa Checkmate, temporada Que Resenha é Essa? Uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 60 anos do Departamento de Comunicação Social da Universidade e os 50 anos da TVU. Por isso, cada programa, um apresentador que passou pelo Checkmate vai conduzir as entrevistas. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é Bruno Gomes. Ele é formado em radialismo e jornalismo pela UFRN. Foi professor substituto do Departamento de Comunicação Social da Universidade e apresentou o programa em 2015 e 2019. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Hugo. Agradeço aqui a professora também, Valquíria, responsável por essa disciplina, ao superintendente da Comunica, o professor Sebastião Faustino, e a você de casa pela nossa audiência nesse programa comemorativo. E para iniciar o nosso encontro de hoje, conhecendo o entrevistado, você vai conferir um VT para apresentá-lo. Confira. Francisco de Assis Duarte Guimarães, jornalista formado pela UFRN. Atualmente é professor e coordenador do curso de jornalismo da universidade onde se graduou. Também foi na UFRN que fez especialização em ética, mestrado e doutorado em ciências sociais. Durante a graduação, Duarte se mostrou muito engajado em movimentos estudantis e políticos, principalmente durante a redemocratização do país, no final da década de 80. Criado no jornalismo da UFRN, o professor Duarte tem uma característica em comum com o Departamento de Comunicação Social da Universidade. Em 2022, faz 60 anos de vida. Em alguns pontos, a história de ambos pode até se confundir. Além da atuação como docente, Duarte atuou em cargos de gestão dentro da própria universidade, quando dirigiu a agência de comunicação da UFRN e foi responsável por mudanças na comunicação institucional. Seja bem-vindo ao nosso programa Checkmate, professor e coordenador do curso de jornalismo Francisco de Assis Duarte Guimarães, conhecido pelos alunos, pelos colegas de trabalho como professor Duarte. É bom tê-lo aqui no nosso estúdio da TVU. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, estou à disposição. E para ajudar a entrevistá-lo, nós contamos aqui já no nosso estudo com a participação de 4 estudantes, sendo Laura Beatriz Andrade, do curso de jornalismo, Lucas Góes, também estudante do curso de jornalismo, Andréa Fortuna e Hugo Vieira, que também integram o curso de jornalismo. Como o próprio mote do programa Checkmate já diz, que resenha é essa, Duarte? Por que jornalismo na sua vida? Eu acho que tudo compelia para que eu fizesse jornalismo e eu ainda não tinha identificado isso. Tanto é que quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, eu fiz para educação física. E quando eu voltava do banco, quando eu paguei a taxa, eu estava olhando o prospecto e vi comunicação social, tracinho, habilitação em jornalismo. Eu não entendia muito bem o que era comunicação social em termos acadêmicos. Mas jornalismo me chamou bastante atenção e eu disse, é isso que eu quero. Quando eu voltei, eu perguntei à moça da universidade, da Comperv, na época era Comperv, se eu poderia fazer a inscrição em jornalismo e não em educação física. E ela disse, pode sim, só que a sobretaxa que eu tinha pago ia para a União e não poderia ser ressarcido para mim, porque naquela época se pagava uma taxa a mais para a educação física, porque você fazia vários testes, raio-x e tal, e eu tinha pago essa sobretaxa, né? Aí eu disse, não tem problema, eu quero jornalismo. E assim, decididamente fiz o concurso e passei para ser jornalista, né? Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita pela aluna Laura Beatriz Andrade. Olá, professor Duarte. Oi, boa então, noite. no meio jornalístico, os jornalistas recém-contratados pelos jornais são conhecidos como focas. E eu gostaria de saber do senhor qual foi o momento mais constrangedor que o senhor viveu como foca. Eu não diria constrangedor, eu diria que foi uma decepção. Eu fiz uma matéria com muitas dificuldades, mas foram muitas dificuldades mesmo, né? E quando eu redigi a matéria com as fotografias e entreguei ao editor, chegaram pessoas importantes na redação e esse editor disse, quem fez a matéria tal? E aí eu disse, fui eu, ele estraga a matéria aqui.
ele nem olhou a matéria e rasgou e jogou no lixo, né? E eu fiquei muito triste com isso, e o editor do jornal, um dos editores do jornal, percebeu, eu devo ter ficado assim, muito triste, cabisbaixo, né? E ele me chamou e disse, Duarte, vamos tomar um café? Eu fui. Aí ele disse, olha, isso é o jornalismo, você vai ter muitas decepções, mais do que alegrias, né? Mas eu devo dizer que eu tive muitas alegrias mesmo, também, no jornalismo, né? Porque eu encaro e eu sinto o jornalismo como uma realização existencial, de vida. Professor Duarte, o senhor passou por jornais da cidade, né? Como foi essa decisão de, em um determinado momento da sua carreira, o senhor decidir ser professor universitário nessa área que a gente está conversando hoje? Naquela época, Bruno, a gente se formava e não tinha curso de pós-graduação. Não tinha nem especialização aqui. Você teria que ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Não tinha nem em Recife, Pernambuco, na universidade de lá não tinha. Então, e o curso preparava você para o mercado, né? Tanto é que essa palavra habilitação em jornalismo dizia que você estava apto, hábil para trabalhar como profissional jornalista. Apesar de você ser formado como bacharel, né, em jornalismo. O que pressupõe que você também faça pesquisa, faça extensão e desenvolva atividades de ensino. Mas aqui era praticamente para o mercado. Então eu não tinha essa perspectiva no horizonte de ser professor. Mas novamente as coisas assim confluíram para que eu me tornasse professor, porque a disciplina para a qual eu passei era uma das disciplinas que eu mais gostava. Tanto é que hoje eu ainda tenho livros que eu comprei na época que eu fui estudante, né? Para quem está em casa saber, qual a disciplina, professor? Na época era diagramação jornalística, depois passou a ser planejamento gráfico em jornalismo e hoje é projeto editorial gráfico em jornalismo, né? Porque teve que acompanhar essa evolução do mundo, da contemporaneidade, do mundo digital. Então, a disciplina mudou nesses aspectos. Então, eu não estava no meu horizonte ser professor. Mas, de repente, houve um concurso para professor e eu não liguei muito, porque eu estava como diretor de redação de um jornal e estava muito ocupado. Aquilo ali já me tomava todos os tempos do mundo. Mas um colega, que era repórter da redação, disse, olha, você tem que fazer esse concurso. E ele que fez a minha inscrição na sexta-feira, o último dia da inscrição. E ainda faltaram alguns documentos, porque não estava previsto eu fazer a inscrição, eu tinha os documentos em casa. Então os documentos foram entregues na segunda-feira, foi fechada a inscrição, eu fiz o concurso e deu certo, passei. E tem toda essa história, né? Aqui conversando conosco. Professor, vamos agora a mais uma pergunta, dessa vez feita por um dos nossos alunos, Lucas Góes. Com você, Lucas. Oi, professor Duarte, é um prazer receber você aqui no Checkmate. E minha pergunta é, você tem uma grande experiência na área de jornalismo, mas apesar, hoje na universidade, no mercado de trabalho, as ferramentas digitais elas estão ocupando um espaço muito amplo e frequente. E eu queria saber de você, como é que você lida com essa mudança agora, e principalmente após a pandemia, nesse manejo das aulas, nessa nova forma de trabalhar? Eu costumo, sabe, Lucas, me classificar como um professor, um jornalista que passou pela experiência da transição. Eu fui formado e trabalhei no mundo analógico, no mundo concreto. Você trabalhava utilizando folhas de diagrama na hora da diagramação, por exemplo, né? Máquinas fotográficas analógicas, inclusive preto e branco, depois é que veio a colorida. A gente trabalhava com laudas, papel, máquina de escrever, máquina de datilografia. E depois veio a revolução digital e as redações, de uma forma muito difícil, até traumática mesmo, elas se informatizaram. E eu passei por essa experiência, sabe? E hoje continuo ainda consolidando essa experiência, que eu acho que não para, nem para mim enquanto professor e enquanto profissional, nem para o estudante,
que já é aquilo que a gente chama de nativo digital, né? Ele já nasceu nesse mundo com o celular, com a internet, né? Então, nem para ele, para esse estudante, o desafio deixa de existir, porque o mundo está em permanente transformação. Da minha parte, eu procuro me atualizar, procuro ter os aportes necessários do ponto de vista científico, acadêmico, para poder passar de maneira mais segura, mais confiante, os saberes e as habilidades para os alunos. Professor Duarte e alunos, você que está em casa, agora vamos para um rápido intervalo. Continue com a gente, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Checkmate e aqui comigo no estúdio da TVU encontram-se os alunos de jornalismo Hugo Vieira, Andréa Fortuna, Lucas Góes e Laura Beatriz Andrade. Continuando entrevistando o professor Duarte, coordenador do curso de jornalismo. Professor Duarte, uma pergunta que tem a ver com o cenário atual, pandemia e jornalismo. Durante a pandemia, as fake news se espalharam muito facilmente, principalmente por causa do medo de um vírus desconhecido. Para você, qual foi o papel do jornalismo sério durante esse período? Fundamental, né? Porque é uma experiência inédita na história do mundo, né? Nós nunca passamos, enquanto humanidade, nós nunca passamos por isso, dessa forma. E os desafios eram muito grandes nesse aspecto que você tocou. E o jornalismo profissional foi muito mais reclamado nesse sentido. A atividade enquanto ética, enquanto moral, foi mais chamada a se fazer presente por meio dos seus conteúdos, das checagens e das divulgações. Esse desafio ainda permanece, ele não se acabou. E eu acredito que, em função das redes sociais e em função de outras esferas da vida pública, da vida da sociedade, ele vai continuar também e se assoberbando cada vez mais. Quer seja por conta de polarizações políticas, quer seja por conta de interesses de grupos, quer seja por conta de desenvolvimento social, né, das afirmações territoriais de nação sobre outras, como está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. E também aqui no nosso quintal, né? Os segmentos sociais, eles buscam mais afirmações e isso às vezes incomoda, às vezes antagoniza. E o jornalista, ele é reclamado para fazer frente, na linha de frente mesmo, para poder esclarecer, trazer a verdade dos fatos, né, dos acontecimentos para a população. É um norte muito acertado, muito preciso, que não se pode perder de vista. Quer dizer, a excelência do papel do jornalista é buscar a verdade dos fatos e, com coragem, com determinação, utilizando as ferramentas de maneira plural e habilidosa para poder levar para a sociedade aquilo que ela precisa saber. Professor, a gente está com 4 alunos, 4 estudantes, fora tantos outros aqui dentro do nosso estúdio, né? Dentro da sala de aula também eu sou ministro de disciplina para vários alunos de comunicação social em geral. Como é que a gente pode alertar, né, a esses jovens e também a sociedade em geral sobre esse atual contexto de uma efervescente fake news, pós-verdade, né? Há ainda tempo para aquela maturação da notícia, para aquela verificação, como o senhor colocou no bloco passado, do jornalismo impresso, do jornalismo que a gente passava horas e horas ligando, indo em loco, ou o digital ele tomou e fez com que a gente às vezes perdesse um pouco desse faro jornalístico? Da forma como eu falei anteriormente, parece que há uma inflexibilidade em relação à atividade jornalística, né? E em função da sua pergunta é o seguinte: o que eu passo para os alunos? Temos 4 aqui, né? Uhum. E eu digo o seguinte: temos que buscar também praticar um jornalismo que eu chamo de jornalismo mais humano,
Um jornalismo que também imprime pela compreensibilidade das coisas. Para você ir ao âmago das questões, para você buscar as razões dos acontecimentos, para você descobrir os motivos que mobilizaram certas esferas, certos segmentos, você tem que estar com esse espírito aberto, com esse modo afetivo, né? Não só saber efetivo, ouvir, não é? mas exatamente, afetivo, de estar aberto para poder ouvir, de buscar com carinho, com zelo, mas com essa abertura humana de ouvir o outro e assim trazer os acontecimentos em maior essência, o que quer dizer mais verdade, né? Então, se tem alguma coisa assim que eu poderia passar para os nossos alunos, futuros jornalistas, e que eu já considero como colegas, é isso. Pratiquem um jornalismo mais humano, mais compreensivo, mas utilizando as ferramentas e os preceitos e os conceitos que a profissão lhe dá. Divirtam-se fazendo jornalismo também, né? Porque às vezes a gente fica naquelas formatações, no roteiro, nas estruturas prontas que a gente vê nas disciplinas, nos livros. É importante sorrir também a fazer jornalismo. Vamos agora seguir com uma próxima pergunta que será feita pelo estudante de jornalismo, Hugo Vieira. Professor, o senhor, durante a sua vida, sempre foi ligado a causas sociais, né? Inclusive participando pela redemocratização do Brasil. E hoje a gente vê em muitas situações que a própria democracia no Brasil está sob ataque, né, professor? O senhor acredita que o jornalista ele tem dever de defender a democracia, como o senhor fez? Sim. Você falou das causas sociais, eu me lembrei que eu participei de um movimento muito importante aqui em Natal, foi o movimento do Conjunto Parque dos Coqueiros, dos mutuários e moradores do Parque dos Coqueiros. Foram 10 anos de briga, de luta contra 5 construtoras, a Caixa Econômica Federal mais a Coab. E eu fui em Brasília, Câmara dos Deputados, Procuradoria-Geral da República, até na Presidência da República eu fui, né, para denunciar as irregularidades e conseguimos, revertemos o problema do Parque dos Coqueiros depois de 10 anos, de 1992 a 2002. Isso também se traduz na minha profissão. Eu, enquanto jornalista, procurei sempre fazer um jornalismo cidadão, um jornalismo que buscasse trazer a defensoria da sociedade e da unidade dessa sociedade, unidade humana, que é o cidadão, né? Sempre. E enquanto estudante, você lembrou muito bem, nós fomos para Brasília e eu estava até vendo, foi publicado essa semana, uma foto da minha turma, né? E o convite também da minha turma, estava lá no convite, falando sobre os constituintes, a defesa do diploma, que não é só a defesa do diploma, é a defesa da profissionalização, da capacitação profissional, né? O diploma é apenas um documento. E nós fomos a Brasília, eu me lembro que como estudante subimos a cúpula do Congresso Nacional, conversamos com deputados, eles nos receberam, né? Os estudantes de jornalismo aqui da nossa universidade. E isso de maneira articulada com os profissionais, nós éramos estudantes, mas articulado com os profissionais, tanto daqui como de outros estados. E eu acho que conseguimos vitórias na Constituição. Tanto é que tem lá a garantia dos direitos à informação, de liberdade de imprensa e outros direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Temos até um capítulo da comunicação social, né? O jornalista deve saber que tem um capítulo da comunicação social na nossa Carta Magna e que ele é extremamente importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e para a afirmação da ética jornalística, que é uma ética cotidiana. É uma espécie de guardião da gente também, sim, né? Com certeza. Professor Duarte, você tem um livro publicado, Comunicação e Literatura, Vozes de uma Cidade e seus Personagens,
em Lima Barreto, que fez parte da sua tese de doutorado. Você teria um projeto próximo, futuro, de escrever um livro-reportagem, por exemplo, ou até mesmo alguma obra de ficção? Como é que está esse planejamento aí da carreira? A atividade de coordenador do curso de jornalismo, especialmente na pandemia, foi muito desafiadora, né? Não foi fácil e não está sendo fácil agora com o retorno. Isso tirou um pouco o meu foco em relação à produção intelectual. Mas, assim, temos projetos, assim, inúmeros. Eu, pessoalmente, tenho projetos inúmeros. Não sei se um dia eu vou conseguir realizar a todos, né? Mas muitos projetos estão na gaveta, sim. Estão na gaveta. Estão para sair, né? Sim. Professor, geralmente quem faz jornalismo, a gente se pergunta o porquê, e essa foi a primeira pergunta do nosso encontro de hoje, mas eu vou lhe fazer essa pergunta com outra natureza, né? O senhor poderia citar pessoas que lhe inspiraram profissionalmente, ou quem sabe até durante a carreira já? Quem seriam essas pessoas? Pode citar? Sim, assim, ao nível nacional, um dos personagens do jornalismo que mais me influenciou, foram vários, né? Uhum. Foi Cláudio Abramo, autor do livro A Regra do Jogo. Alberto Dines também, um jornalista que primava muito pela posição ética, pela afirmação da cidadania do brasileiro por meio da comunicação, especialmente por meio do jornalismo, que é o autor do livro O Papel do Jornal. E Mário Sérgio Conte, e vários outros, como Mário Sérgio Conte e um que me escapa agora, Samuel Weiner. Assim, eu acho que é um exemplo de jornalista aguerrido, inovador e empreendedor, Samuel Weiner. Ao nível local, vários jornalistas também, muitos dos quais eu trabalhei com ele, tive essa grata satisfação, né? Eu acho assim, o professor, que foi meu professor, o Walden Madruga, Luiz Carlos Guimarães, poeta, assim, e cada um tem uma contribuição para dar, né? Um que é mais jornalista do batente, o outro que é mais intelectual, outro que é mais sensível às letras. Professor Geraldo Queiroz, por exemplo, foi reitor da nossa universidade, é um jornalista exemplar, foi diretor da Escola de Jornalismo, da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, né? Foi o primeiro diretor que foi aluno da faculdade. Então é um exemplo de jornalista. Ivo Freire, um colega que trabalhou comigo, João Ricardo, tantos outros, inclusive nas outras áreas também, como profissionais. João Maria Alves, fotógrafo, eu acho ele um excepcional pessoa, como pessoa humana e excepcional jornalista. Então, muitos desses, Cassiano Arruda, trabalhei com ele, Vicente Cerejo, um grande jornalista, uma pessoa que eu aprendi a admirar antes de ser jornalista, nem pensava em fazer jornalismo, eu li as crônicas dele diariamente no Jornal Diário de Natal, né? Então, são vários e alguns são desses que eu citei. Professor Duarte, nós temos mais uma pergunta feita para o senhor agora com a nossa aluna Andréa Fortuna, do curso de jornalismo. Certo. Professor Duarte, boa noite. Boa noite. Esse ano o senhor completa 60 anos, juntamente com o DECOM. Isso. Como tem sido para o senhor fazer parte dessa história? Muito satisfatória, eu diria, né? É desafiadora, não é fácil, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Quando eu olho assim, tem 40, 50, às vezes até mais alunos na minha frente, e eu tenho uma responsabilidade muito grande para passar algo, tanto da minha experiência pessoal, da minha experiência como profissional, como daquelas que eu aprendi através das buscas cognitivas e da academia, né? Conceitos, referências, teorias, etc. Então, é um desafio muito grande. Eu tenho lutado muito para fazer isso da forma melhor, mais eficiente, mais empática possível. Creio que tenho conseguido, né? Com altos e baixos, creio que tenho conseguido dentro das minhas limitações e da minha capacidade. Se eu pudesse, eu ofereceria mais, mas o que eu faço já é assim, com um espírito muito turbinado, né?
de alegria e de afetividade para fazer com que o aluno seja um bom aluno, mas um excepcional jornalista. Professor Duarte, a gente tem mais uma pergunta feita pelo nosso aluno Lucas Góes. Então, professor, eu mais uma vez, e eu queria te perguntar que nesse ano a TV Universitária completa 50 anos, né? E para você, qual a importância de uma TV que é universitária ser uma escola para futuros jornalistas aqui do Rio Grande do Norte? Muito importante. O jornalismo não só se forma de maneira objetiva, com aqueles conteúdos que a escola passa para o aluno. É muito mais amplo. As receptividades que o aluno deve ter são permanentes e 24 horas por dia e está ligado a tudo que acontece na sociedade. A televisão universitária, ela passa essa diversidade, né? Eu me lembro que quando eu era garoto, criança, eu assistia a televisão universitária. Passavam uns programas alemães, franceses, sabe? Passava programas lúdicos. Eu adorava. Eu assistia os outros canais, os comerciais, os desenhos animados e os filmes, né? Tudo naquela época era preto e branco. Mas eu mudava o canal e botava no canal 5, na época, TVU, canal 5 na época, e ficava assistindo aqueles programas que vinham inclusive de fora. Tinha os programas produzidos pela televisão universitária, que eram assim objetivamente para a educação da sociedade, né? A televisão universitária sempre teve essa preocupação em transformar pela educação a sociedade. E ela fazia isso com os seus programas de maneira objetiva, mas também com outros programas que eram da grade. E esses programas ajudam na formação, não só das pessoas comuns, digamos assim, difusas, mas do próprio jornalista, do próprio estudante. Não é só a prática do cheque-mate que vai lhe ajudar, mas a assistir outros programas que passam na televisão, que são extremamente importantes, as entrevistas, o jornalismo que é praticado aqui, né? Os programas como o Grande Tema, Memória Viva, é um dos programas mais importantes da televisão universitária. Da história, programa histórico, um programa histórico, onde você vê personagens da vida política, da vida econômica do Rio Grande do Norte, da área da educação, professores, professoras, educadores que passaram pelo programa Memória Viva, né? E que deram uma contribuição para que essa sociedade esteja aí e tenha avançado da forma que avançou. Então, é uma gama muito ampla de oferecimento de material muito bom para que o jornalista possa assistir, se afeiçoar e fazer crescer, e se fazer crescer enquanto comunicador e enquanto profissional da área do jornalismo. Obrigado, professor. Obrigado, professor. O programa Checkmate temporada Que Resenha é Essa termina aqui. Agradeço a participação do nosso professor Duarte e também dos nossos alunos. Agradecemos também aos estudantes que contribuíram na produção, realização e transmediatização. Até o próximo programa Checkmate. A gente se vê. Tchau, tchau.